Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 13 de julho de 2024. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça e que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Vamos lá? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entro na tua presença santa mais uma vez, pedindo perdão pelas minhas falhas e pelos meus pecados que são em número. Eu apresento Lara, a família, o ministério, chamado todos, você ter confiado na minha pessoa. Apresento a vida também desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, Pai, ouvindo a tua palavra, que o Senhor possa estar indo de conta, guardando, livrando, curando, libertando. Se tiver alguém lutado, o Senhor possa estar consolando. Se tiver alguém desempregado, o Senhor possa estar abrindo a porta. Se tiver alguém precisando de um alimento, que o Senhor possa estar preparando, Pai, colocando na mesa desse irmão, dessa irmã. Ah, meu Deus, porque não é fácil seu filho, sua filha precisar, Pai, pedir um pedaço de pão e não ter. Senhor, que o Senhor possa mudar a história, o cativeiro neste dia. Visita essa mãe solo, Pai. Trabalha na mente e no coração dessa família. É o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém. Amém. A palavra que você colocou no meu coração, a gente está em Hebreus, né? Na maratona. Hoje a gente vai estar meditando em Hebreus 3, que diz assim: Jesus é superior a Moisés, tá? Diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel, aquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, né? Se é que nós se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança da qual nos gloriamos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, nesse momento de João 3,30, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não falo aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, Hebreus 3 vai falar que Jesus é superior a Moisés, e Jesus é, né? Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a anjos, Jesus é superior a tudo e todos, né? Porque ele é Jesus, né? E ele vem falando assim: portanto, santos irmãos participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos, né? Jesus, ele é tudo em todos. Ele é apóstolo, ele é sumo sacerdote, a superioridade dele está acima de tudo. A gente vê claramente, né, a superioridade de Cristo aqui, né? Já no começo, falando, portanto, santos irmãos, chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos, né? E ele é, né? O sumo sacerdote, a gente confessa, né? Porque o chamado celestial, o convite de Cristo para a salvação para mim e para sua vida provém do céu, né? Veio diretamente do céu, né? E apóstolo significa enviado, e Cristo ele foi enviado para salvar a minha e a sua vida, para nos tirar do pecado, da morte. Então, Jesus, ele é sim um apóstolo. Além de tudo, de apóstolo, ele é um sumo sacerdote, né? Porque é uma única, ele fez o sacrifício uma única vez por mim, por você, né? Então, assim, ele é o único, né? Que foi enviado para o mundo para que eu e você estivéssemos aqui. Então, ele é o apóstolo supremo, né? De quem provém todos os demais apóstolos. Ele é o primeiro, né? O primeiro enviado, né? Pode-se dizer assim, claramente. E diz aqui no 2, assim, ele foi fiel, aquele que havia constituído assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Então, assim, Cristo ele foi fiel em todo o tempo, tá? Ele não negou o chamado, ele não negou a palavra, porque sendo ele o próprio Deus, né? Ele se fez carne para estar aqui no meio de nós. Então, é algo assim maravilhoso. No 3 diz assim: Jesus foi considerado digno de maior glória. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Por quê? Porque Jesus, né? Ele tá fazendo uma comparação entre Jesus e Moisés, mas não dá nem para comparar, porque Jesus é o próprio Deus, né? Jesus é o próprio Deus, ele é o fundador. Moisés, a gente sabe que Moisés ele foi enviado para levar o povo à terra prometida. Jesus,
né? Ele foi enviado para nos tirar tanto Moisés, ele tirou o povo da escravidão e encaminhou para a terra prometida ali. A gente sabe toda a história de Moisés, né? Ele não aceitou ser filho de Faraó, né? E ali ele ficou 40 anos no deserto, depois que ele matou um egípcio. Depois ele passou 40 anos levando o pessoal para a terra prometida. E mesmo assim ele não entrou na terra de Canaã, que depois foi Josué, seu sucessor. Mas a gente sabe que Moisés, ele fez esse papel. E Jesus também, ele faz esse papel na minha e na sua vida. Do mesmo jeito que ele está tirando o povo da escravidão, Jesus veio para tirar eu e você também da escravidão, do pecado, da morte, né, que estava sobre as nossas vidas antes da gente aceitar Jesus, né? Então, assim, porque nós estamos numa escravidão imposta por Satanás na minha e na sua vida, né? Então, Jesus, ele veio para nos tirar da escravidão imposta pelo diabo, por Satanás, né? E Moisés, ele tirou o povo da escravidão do Egito. Mas mesmo assim, Cristo, ele é superior, né? Então, assim, ele quer nos e a redenção de Cristo ali na cruz, assim, a morte de Cristo, né, na cruz ali, a redenção é algo tremendo que Moisés não pôde fazer. E no 4 diz assim, então a gente vê também que o construtor, né, ele tem mais honra do que a própria casa. Jesus é o construtor, né, da minha casa e da sua casa. E nós hoje somos morada dele, né, morada do Espírito Santo, né. Então, nós temos mais propriedade, né, com Cristo do que Moisés, né? Então, assim, isso é tremendo. É tremendo essa comparação aqui, é algo maravilhoso. Olha o meu cabelo como é que tá, gente. Mas diz assim, no 4, pois toda casa é construída, no 4 diz assim, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é edificador de tudo. Então, toda casa é construída por alguém, mas Deus é edificador de tudo. E Jesus, né, é equiparado com Deus. Jesus é Deus, né, só que distintamente, né. Não restando dúvida de que Cristo é superior a Moisés. Ele não tem nem como, não tem nem comparação, né. Diz aqui no 5, Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, né? Então, Moisés, ele deu testemunho, a gente sabe da vida que Moisés teve com Deus, levando o povo no deserto e tudo. Não foi fácil a vida de Moisés, foi uma vida difícil, né? Ele sendo servo da casa de Deus ali, né? Mas não, e Moisés, ele fez o trabalho dele com excelência, né? E Deus tomou ele para si, então ele não entrou. Mas a gente sabe que Moisés era servo, a gente sabe que Cristo é filho. E a gente sabe que Moisés estava na casa de Deus, né? Mas Cristo, né, está sobre a casa de Deus, né? Porque ele é o próprio Deus, né? Então tem grande diferença aí que a gente consegue ver. Então, a superioridade de Cristo é algo que não tem como a gente negar. Glória a Deus por isso. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. E diz aqui no 6, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Essa casa somos nós. E se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança da qual nos gloriamos. E nós somos a casa, né? Por quê? Porque quem nos fez foi Deus, né? Então essa casa somos nós e essa casa consiste no povo de Deus, consiste na família de Deus, que somos nós, né? Por isso que nós temos que apegar firmemente na esperança, né? Da confiança de servirmos a Deus, né? Porque estamos aqui simplesmente de passagem, como forasteiro. Nós não estamos aqui porque aqui não é a nossa morada, né? A nossa morada eterna é no céu, então nós temos que perseverar sempre, né? Para demonstrar que somos realmente filhos de Deus. A gente vai ter que perseverar, a gente vai ter que se desviar do mal, a gente vai fazer tudo, né, ao passo, né, que como filho de Deus, né, que é o passo que a gente venha perseverar e deixar a marca registrada que somos filhos, né, somos filhos de Deus, né. Então, e é uma advertência, aí ele vem nos advertir contra a incredulidade, né, e ele vem falando assim, no 7, assim como diz o Espírito Santo, assim, ó, no 7, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. A gente sabe que Moisés passou por muitas situações. O povo era rebelde, o povo reclamava,
o povo queria comida, o povo chegou e falou para Moisés, se tivesse deixado a gente morrer lá com o faraó, não fosse para morrer no deserto, a gente tem saudade do pepino e da cebola. Sempre reclamando, né? Então, é um resumo de uma história, né? A qual Moisés liderou um povo rebelde, né? E o período do êxodo não foi algo fácil não, tá? Foi algo difícil que Moisés ele teve que lidar com a incredulidade e desobediência do povo. Então você pensa como que não era Moisés, né? Ele tendo que lidar com a incredulidade e desobediência do povo. E com Jesus não é diferente também, né? Quantas pessoas incrédulas e desobedientes na presença do Senhor não aceita, né? Não querem ter uma vida com Deus, não aceita ser advertido, né? E é bem assim nos dias de hoje, não muda muito, né? A diferença é que era no deserto, hoje nós estamos aqui numa terra, né? Numa terra onde nós temos a tecnologia, onde nós temos tudo com facilidade, mas o povo continua obstinado, né? E ele diz aqui no 9, onde os seus antepassados, no 9, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que fiz. Então, assim, 40 anos Moisés fazendo de tudo para esse povo, e o povo brigando com Moisés, o povo reclamando, o povo achando ruim, né? Então, nossa, o povo era desobediente, eles eram incrédulos, eles atravessaram o Mar Vermelho em seco, igreja, né? O milagre que Deus fez, Moisés colocou o cajado ali, tirou ali do caminho da casa do Egito, né? Onde eles viram as 10 pragas, né? Teve a morte dos primogênitos, onde tinha a marca do sangue, representando Cristo. A morte não parou, mas o primogênito de Faraó morreu. Tudo isso eles viram, né? E mesmo assim eles continuavam incrédulos, com o coração endurecido, né? Então Moisés passou poucas e boas com esse povo. A gente vê também que no 10 que diz assim, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Eles não reconheciam o caminho do Senhor, né? E Moisés, quando subiu lá em cima para falar com Deus, eles fizeram simplesmente Arão fazer um bezerro de ouro, né? Então, assim, são coisas terríveis, né? Que o povo fazia, mas era um povo obstinado, né? Então, e aí Deus, o que ele faz, né? Assim jurei a minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então, a gente vê que aquele povo que abaixo, que os que eram acima de 19 anos, né? Eles não entraram na terra prometida, todos morreram. Até no final, Arão e Moisés também morreram. Foi os últimos que restaram. Mas assim, somente os jovens entraram, né? Josué, abaixo de 19 anos, né? Josué, Caleb. Por quê? Porque o povo era obstinado, o povo viu tudo que Deus fez e ainda reclamaram. 40 anos no deserto, suas roupas não se rasgaram, suas sandálias não se perderam. Deus cuidando deles, né? Deus enviava o maná todos os dias, né? E eles querendo carne, querendo... Olha, gente, é muita coisa, né? Quando você vê ali a peregrinação de Moisés. Mas a gente vê também que Deus sempre cumprindo com a promessa dele, porque ele é Deus, né? E a palavra do Senhor não cai por terra. Então, no 12 diz assim, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que afaste de Deus, que o afaste de Deus vivo. Então, a gente não pode ter um coração perverso e incrédulo. E quantas pessoas têm esse coração perverso, incrédulo, maldoso, como o pessoal do deserto, né? Como esse povo, né? Então, o que nos afasta de Deus? A rebeldia, um coração incrédulo, maldoso. A gente, quando tem isso, a gente está se apostatando, né? Da fé. Então, assim, e Deus, né? E de Deus desviar-se da vida e escolher a morte, assim como fizeram alguns israelitas. Então, quando a gente faz isso, a gente está se desviando de Deus. A gente está escolhendo a morte, né? Então, ele diz assim, ao contrário, né? Ele diz aqui no 13, ao contrário, encorajam-se uns aos outros todos os dias durante o tempo em que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não se endureça, permaneça firme, não desista. Vamos prosseguir, porque as coisas de Deus é hoje, hoje. Porque se você for chamado hoje, se eu for chamado hoje, aleluia, né? Se a gente está debaixo da graça divina, no dia da graça divina, é da oportunidade de confiar em Deus, né? Mas esse dia não vai durar para sempre. Então é hoje. Se você hoje ouvir a voz de Deus, não endurecer o teu coração, a salvação é certa na tua vida, né? Porque a gente está aqui simplesmente como forasteiros. Nós não estamos aqui como moradores, né? Então ele vem sempre nos instruindo. Ele diz no 14 para mim e para você assim: pois
passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim e a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Então, não podemos endurecer o nosso coração, né? Nós não podemos ser rebelde, né? Então, porque se a gente for rebelde, a gente vai fazer igual o povo, né? A incredulidade, a desobediência vai fazer parte da nossa vida. E Deus não tem isso para mim, para você. Ele tem a salvação, ele tem vida eterna, ele tem uma vida abundante. Igreja, tudo aqui é passageiro. Eu sempre gosto de frisar, tudo aqui é efêmero e passageiro, né? É no abrir e piscar de olhos. Quando 2 Pedro 3 diz assim, 1000 anos para nós é como um dia para Deus, e um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Ele não tem prazer que nenhum de nós venha se perder. É por isso, igreja, para que a gente venha se arrepender a cada dia, né? Então, a gente tem que ter esse arrependimento, essa consciência, fazer essa análise pessoal das nossas vidas. Sempre, 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 sempre. E diz no 16 assim, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus, né, esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aquele que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Então a gente falou na instante sobre isso, né? Deus ficou irado com esse povo devido à desobediência, né? Então, assim, são as verdades, por quê? Que eles não entraram na terra prometida de Canaã porque não escutaram, não aceitaram as promessas de Deus, e simplesmente eles queriam fazer da maneira deles, eles sempre estavam reclamando, né? Eles se recusaram a crer no que Deus prometera, sabe? Eles se recusaram, né? No entanto que eles reclamavam, eles fizeram bezerro de gente, eles fizeram rebelião, né? Ali de Corá, né? Gente, é muita coisa que Moisés passou, né? Então, essas são apresentadas deles, né? É uma rebelião contra Deus, então é pecado, é desobediência. Tudo que Deus não queria, eles fizeram, né? E eu vou falar para você, eles fizeram deliberadamente querendo, sim, por maldade, porque eles tinham um coração obstinado, eles eram ruins, né? E por isso, né, Deus em sua ira fechou as portas de Canaã para toda aquela geração, né? E Deus estava errado quando fechou a porta? Não. Deus estava totalmente certo, né? Porque Deus trabalhou, lutou, era um povo escolhido. Deus tinha promessa, né? Deus tinha promessas desde Gênesis para Abraão, para José, né? Então, assim, no entanto que Moisés levou consigo ali os ossos de José, né? Então, assim, é tremendo, igreja. E o povo reclamando. Chega uma hora que Deus, ele cansa, né? Ele é Deus, mas também ele conhece os seus, né? Aqueles que é seus e aqueles que são obstinados, né? Diz assim, e a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então, assim, por causa da incredulidade deles, eles não puderam entrar. Então, igreja, que a gente venha, que a gente não venha ser rebelde, que a gente venha aceitar as promessas de Deus, crer no que Deus prometera. Não é no nosso tempo. Igreja, não é fácil. Esse dia eu estava falando com Deus, meu Deus, eu tenho promessas de mais de 20 anos, eu preciso viver, eu estou necessitada. Deus, mas Deus, ele sabe se eu estou preparada neste momento para receber a bênção ou não. Você entende? E são muitos adversários, tanto carnais como espirituais, lutando para querer barrar aquilo que Deus já tem preparado para mim e para você, né? Então nós temos que estar sempre atento à voz do Senhor, né? Porque Deus, ele é perfeito, Deus é amor. Você tá entendendo? Então nós temos que estar atento, né? Para que a gente não venha cair na rebelião, o pecado da rebelião e da desobediência contra Deus. Que nós venhamos ser servos obedientes, que a gente venha crer na promessa, né? Que a gente não venha recusar a terra prometida que Deus tem para mim e para você, né? Tipologicamente, a nova Canaã que foi aqui da terra. Não, nós Deus, a terra que manda leite e mel que eles tinham. Deus tem uma terra melhor para mim e para você. Uma terra... A Canaã era passageira. Todos que entraram ali comeram, né, dos frutos, mas morreram. Mas nós viveremos eternamente, porque nós temos um Deus que guarda a minha vida e a tua, que tem uma promessa, que tem um Cristo que morreu, ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você estivéssemos aqui hoje. E não é uma história de carrochinha, não é algo qualquer.
é algo real. Então a gente tem que crer, a gente tem que ter esperança, a gente tem que obedecer à voz do Senhor, amém? Que Deus abençoe você, que você venha ter um dia abençoado, em nome do Pai, um sábado, né? E um final de semana aqui em São Paulo tá tão frio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Ficam na paz, Deus abençoe. Amanhã continuaremos, tá?